Meus queridos, Pai do Senhor Jesus, outra vez estamos aqui estudando a palavra do Senhor e nesta hora eu quero trazer aqui um texto um pouco fora da curva, mas que trata justamente do que nós estamos vivenciando atualmente e que nós precisamos aprender sobre a palavra do Senhor. A primeira coisa que devemos aprender é o que é o Evangelho, o que é a pregação do Evangelho, né? O que é a pregação? O que é o Evangelho, né? Você pode pensar assim, mas irmão, eu já sei o que é o Evangelho. Eu sou crente, eu vou para a igreja, eu estou no Evangelho. Acontece que eu tenho percebido que as pessoas que eu falo, nós pregadores, líderes do Evangelho ou qualquer um que faz qualquer coisa na casa do Senhor, tem se distanciado muito do que realmente é o Evangelho de Cristo. E quero tratar aqui, não precisamente dos comportamentos e tal, mas na própria iniciativa de conhecimento do Evangelho em si. Porque se você perguntar a qualquer um dos que estão na igreja hoje, dirão que são crentes, que são cristãos, que são evangélicos e tal. Eles nunca dirão para você que não são evangélicos. Mas a minha pergunta é: o que é o evangelho? Será que o evangelho é isso que se tem pregado no Brasil? Eu não posso falar de outros países, apesar de alguns estudos, mas não é precisamente a realidade. Então não vou falar de outros países, eu posso falar do Brasil, ou precisamente do que eu vejo no meio em que eu vivo. Não sei na sua cidade, não sei no seu bairro, mas no meio em que eu vivo. A primeira coisa que acontece é que as pessoas distanciaram-se da palavra de Deus. E distanciaram-se tanto da palavra de Deus que não se vê mais, né? Não se vê mais o verdadeiro, genuíno Evangelho de Cristo. Não se vê mais a pregação da palavra de Deus como se fosse realmente a palavra de Deus. O que se tem pregado, dito nas ditas igrejas evangélicas é justamente o oposto do que seria o evangelho pregado no tempo antigo, na igreja que se chama primitiva, né? Não gosto muito dessa palavra porque é muito estranho. Negócio de primitiva, porque vem de primeiro, de início, mas no início estava todo mundo rodado, todo mundo tentando se acertar, todo mundo tentando entender o que era aquilo ali. Hoje não. Hoje todos têm o conhecimento na palma da mão. Mas a verdade é que não é o conhecimento que eles têm. E o que eles têm são pesquisas. Tá certo? Se você pergunta a qualquer um desses pregadores aí, como você chegou a essa conclusão, meu amigo? O que é que ele vai dizer? Eu estudei, eu fiz um estudo, mas na verdade não foi feito um estudo. A verdade é que eles fizeram foram pesquisas.
pesquisas feitas por fontes estranhas. E quando você olha para a palavra de Deus e você diz somente o que está escrito, lhes parece estranho o que está escrito para eles. Veja que quando você vai explicar a palavra de Deus para quem só conhece textos e você sai daquele texto, a pessoa não consegue acompanhar o seu raciocínio, porque eles não conhecem a pregação, eles não conhecem a palavra, eles não estudam a Bíblia. O que eles têm estudado é textos. Vou lhe dar um exemplo simples. Quando a pessoa vai pregar a palavra de Deus, hoje, os pregadores de hoje, o que eles vão fazer? Eles raramente vão a o original, a fonte primária. E qual é a fonte primária? A fonte primária é Cristo. A fonte primária não é o tal do Flávio Josefo. A fonte primária não é a pesquisa no Google. A fonte primária é a Bíblia Sagrada. Mas por que essa aversão à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada? Por que as pessoas têm essa aversão ao estudo bíblico em si? Por que eles têm tanta aversão a estudar somente a palavra de Deus? Eu vou lhe dizer por que é. Porque não conhecem o Evangelho. O Evangelho, ele é feito de 3 fatores. O primeiro fator é a palavra de Deus. O Evangelho é feito da palavra de Deus. O segundo fator, o Evangelho é feito da exposição da palavra de Deus. E o terceiro fator, o Evangelho é feito da convivência com a igreja e a palavra de Deus. Então, quando as pessoas começam a pesquisar fora da Bíblia para tentar esclarecer a sua mente, ou quando a preguiça lhe toma conta, que a verdade é essa, isso quer dizer que a pessoa se distancia do objetivo principal, que é ir e pregar o Evangelho. Mas o Evangelho de Deus, a pregação do Evangelho de Deus, é o poder de Deus para a salvação das pessoas. A pregação do Evangelho não é estudo bíblico feito pelas pessoas que querem. O estudo bíblico é uma parte para nós podermos nos alimentar. Mas a pregação do Evangelho, ela envolve muito mais do que somente fazer uma leitura. O pregar o Evangelho envolve uma vida por trás daquilo. E aqui está o ponto dessa aula nessa noite. Pregar o Evangelho é ter uma vida no Evangelho. É gastar tempo ali. Então, quando você simplesmente abre uma palavra e em fração de segundos você quer que aquela palavra seja esclarecida para você, clareada, mas você não tem a paciência de orar, jejuar
consagrar a Deus, para que Deus te ilumine, o que é que você faz? Você vai às fontes secundárias. No caso, você vai pesquisar na maior facilidade em histórias, em pesquisas feitas por outras pessoas que você não sabe quem é, não sabe quem são, de onde vem, quais são os seus comportamentos, qual é a sua função no Evangelho, não sabe. Mas o interessante deste povo de hoje, que se diz pregadores da palavra do Senhor, é que tudo eles têm, menos conhecimento bíblico. O que se tem são pesquisas fora da Bíblia. Mas quando você pergunta uma coisa na Bíblia, não tem, não sabem. Não consegue argumentar duas frases juntas. E sempre que eu estou citando para vocês aqui os assuntos, eu sempre coloco em pauta o perguntar. Quem é a primeira pergunta que se deve fazer quando você lê a palavra de Deus? Quem? Quem? Você já fez essa pergunta? Quem? Se você não fez essa pergunta, como é que você vai descobrir as minúcias da palavra do eterno Deus? Você tem que começar perguntando quem. Por exemplo, vamos ler um texto aqui. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 3. Para você aprender o texto da Bíblia, você precisa separar os personagens. E não é para ter pressa de estudar a palavra de Deus. Para que essa pressa? A não ser que você seja daquelas pessoas que só vivem para pregar. Se você não tem alimento para si, você vai dar para os outros à toa. Vai ficar sem. Então, você precisa ter alimento. Certo? Então você sai perguntando quem? Quem são as pessoas? Quem são os envolvidos? Quem é o personagem principal? Quem são os personagens secundários? Quem aparece no texto? Quem aparece na Bíblia? Quem fez o milagre? Quem recebeu o milagre? Quem era o governador? Quem era o pai? Quem era a mãe? Quem era o filho? Quem morreu? Quem mataram? Quem caiu? Quem levantou? Quem pregou? Quem deixou de pregar? Quem deve ser feito? Essa primeira pergunta é quem? Eu já vi certas vezes as pessoas equivocadamente, por não fazer essa pergunta, por equívoco, não, por negligência mesmo de não se perguntar. Talvez não soubesse, mas está sabendo agora. Digamos que eu estivesse lá explicando sobre um cara que subiu numa árvore para ver Jesus. Você ia perguntar a primeira coisa o quê? Quem é esse cara? E a Bíblia explica quem é, quem são as pessoas. Raramente aparece ali um sujeito oculto, indeterminado, indefinido. Mas 99% das vezes aparece o cidadão, a pessoa esclarece. Porque o evangelho é isso, é esclarecimento. É informação. Tá certo? Então você observa. E no ano 15 do Império de Tibério César. Quem? Tibério César. Sendo quem? Pôncio Pilatos, governador da Judéia. E quem mais? Herodes, tetrarca da Galileia. E quem? E seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia. E da província de Traconites. E Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo quem? Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Veio no deserto a palavra de Deus. A quem veio a palavra de Deus? A João. Filho de quem? De Zacarias. Veja. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão,
pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Perdão dos pecados. Veja, então você vai começar a leitura da palavra e você vai pregar. Um dia você vai pregar sobre isso. Volta e meia esse assunto vai vir até você. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que ir nas minúcias. Se aprofundar na palavra de Deus, para não ficar morto no texto. Por isso que algumas pessoas começam pregando, com 20 minutos acaba a pregação. Porque, primeiro, deixa para estudar em cima da hora. E em cima da hora não é estudo, é leitura avulsa. Estudo se faz assim como você está fazendo aqui agora. Talvez você nunca pregue isso, mas você está estudando. Se você soubesse que a palavra estudar, a palavra escola, vem da raiz grega antiga de ócio, ociosidade, que não tem a ver com o ócio de hoje, né, que é ficar sem fazer nada. É ficar quieto meditando. Estudar é ficar quieto meditando. Meditar vem de médio do ser. Extrair para fora. Tirar de um lugar e colocar para dentro de você. Extrair, tirar lá. De dentro para fora e colocar para você. Fazer uma transferência de dados. Isso é meditar. Você vai retirar o que está ali na palavra de Deus e vai colocar dentro de você, tentar encaixar aquilo, um quebra-cabeça. Então a vida de um pregador, a vida de alguém que quer pregar, deve ser assim. De leitura bíblica, diária, o tempo todo. Não é para você pegar a Bíblia de noite, a hora que você quer. Ah, não, eu não tenho tempo. Bom, uma hora você vai ter tempo, não vai? Se você não tem tempo, não dá para você ser pregador. Se você não tem tempo de se alimentar, como você vai alimentar os outros? Você vai dizer o que lá? Você acha que a palavra de Deus é brincadeira? É? Não é não. Então eu vejo um monte de gente irresponsável aí. Que fala qualquer coisa e acha que a igreja tem que engolir qualquer coisa. E aquela besteira que ele disse, ele ainda acha que foi forte. E eu ainda tenho que aplaudir ele. Por ele ter dito aquela asneira. E não é assim. Então, meus queridos irmãos e alunos, preste atenção nisso. Vou cobrar isso de vocês aqui. Vou cobrar isso nas pregações. Vou cobrar isso na prova, no teste. Tem se deixado a desejar. Tem se deixado a desejar. Então, meus irmãos, pela barba de Arão, não seja irresponsável. Deus vai cobrar de cada um de nós cada palavra dita, irmão. Você sabe o que é você ser julgado por cada palavra que você disser? Sabe o que é isso? Eu sei que você que está aí agora do outro lado assistindo, muita gente já não gosta de mim, e não gosta porque, de uma forma ou de outra, eu falo grosso e falo a verdade. Que eu aprendi que câncer se trata com choque. E a negligência espiritual hoje é um câncer que tem batido na igreja. Tem muitas pessoas aí que abriu igreja só para ganhar o dízimo e a oferta. Como é que eu trato uma pessoa dessa? Como charlatão. Tem muitos pregadores aí que hoje sequer tem se esforçado para pregar bem. Para pregar certo. Hoje você é obrigado a pregar errado só para agradar os outros. Não, você não pode ser melhor. O que ele disse? Você acha que eu vou... Quando eu morrer, que for acertar minhas contas, eu vou acertar com quem, irmão? Hã? É com o relaxado que disse que está tudo certo? Não. Eu tenho que me cobrar. Cada vez que eu termino de pregar, eu digo, eu fui ruim, fui mal. Eu preciso melhorar nisso aqui. Quando termina a pregação, eu saio dali como se eu tivesse perdido uma batalha. Porque não deu para eu dizer o que Deus queria que eu dissesse. Omiti muitas coisas que era para ser dita. Às vezes falei coisas que não era para falar.
Isso o pregador, o irmão que está querendo pregar ou que já prega, tem que aprender que haverão dias em que você vai estar sozinho no púlpito. Haverá dias em que Deus não vai fazer nada, não vai operar nada, não vai ter nada. E você tem que baixar a sua cabeça e dizer, sim, Senhor, eu vim aqui e fiz minha parte. O resultado é contigo. Você está entendendo, irmão? Está entendendo como é a coisa? Então, se você não chega na Bíblia, na palavra, e você não procura esmiuçar, ir para frente, você começa a negligenciar a palavra de Deus. Então, nós vamos ter que parar sempre. Terminou de ler, pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou sair expondo? Não. Não é para sair expondo ainda. Com isso eu não estou dizendo que você não deve pregar. Não é isso. Muito pelo contrário. Eu estou lhe dizendo que essa palavra que você leu agora, digamos que você está lendo um texto. Você está lendo um capítulo inteiro, não é um texto. Já começa o erro por aí. Quando você lê um texto da palavra de Deus, por exemplo, voltamos aqui ao capítulo 3. E você escolhe aqui 2 ou 3 versículos para ler para os irmãos, para que não precise tomar todo o tempo. Mas era de costume ler-se todo o texto, o que hoje não é. Fadiga o povo, porque o povo passa a noite toda no paredão, não fadiga. Às vezes a pessoa passa a noite assistindo ou fazendo qualquer outra coisa, não fadiga. Mas quando o pregador tenta ler 10 ou 15 versículos, fadiga. Para não fadigar os irmãos. Oxe, para não fadigar os irmãos, a palavra de Deus fadiga? A não ser que já esteja passado o horário que lhe deram para pregar. Mas você tem que ler um contexto. Então você vai separar ali as palavras-chave de todo o contexto. Não é versículo isolado. Percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão de pecados. Não é isso. Isso aí é uma leitura que você vai fazer para que lhe dê introdução. Então você leu isso, deu só o versículo 3. Pronto, tá maravilha, tá ótimo. Você leu. Agora o que você vai fazer? Você vai virar a chave. Que chave que você vai virar? Você vai retornar lá para o Jardim do Éden. Tá certo? E você vai pegar toda a história bíblica até chegar aqui em João Batista. É assim que se prega a palavra de Deus. Para que as pessoas que estiverem escutando tenham um contexto de que lástima é que você vai pregar. Não é assim, não, eu vou pregar aqui um texto bastante conhecido. Conhecido por quem? Quem lhe diz que todo mundo conhece aquele texto? A não ser que você fique pregando só sobre a mulher do fluxo de sangue. Aí já não é texto conhecido, é texto enjoado. Você vai fracassar, porque você não vai conseguir agradar a Deus desse jeito. E você vai fracassar justamente por quê? Porque todo mundo já sabe o que você vai dizer. Supostamente, né? Então você acaba caindo na tentação de dizer o que todo mundo está dizendo, ou na empulhação de querer achar que você descobriu a pólvora e falar uma coisa que não está no texto, não está na palavra. Então o que você faz quando você vai pregar? Preste atenção. Você vai pregar a palavra de Deus? Vou, irmão. Beleza. O que é que você faz antes de tudo? Antes de mais nada, o que é que você faz? É ler a Bíblia, é? Quem lhe disse que você, quando vai pregar, primeiro você lê a Bíblia? Mentiu. Mentiu feio. Primeiro você vai orar a Deus. Tá certo? Porque a leitura da Bíblia já é corriqueira em sua vida. Ou não? Ou você só lê a Bíblia quando vai pregar, hein? Irresponsável. Se você é desses que só lê a Bíblia quando vai pregar, ou você lê a revista da escola dominical quando vai ensinar. Eu conheço pastores que eles só pegam a Bíblia no dia do culto de doutrina. Os outros dias ele sabe tudo, mas ele só está lendo para dar alimento para os outros. Ele não tem alimento.
Então, a leitura você já faz todo dia, meu filho. Você já tem palavra demais, você está entupido de palavra. Não é você ficar folheando, meu Deus, o que é que eu vou pregar, o que eu vou pregar. Não é isso. Você vai orar a Deus. Um dia aí, quem sabe, 2 ou 3 horas no dia, não sei, 20 minutos, 30 minutos de oração, dependendo do seu tempo. Sendo sincero. Olha, Senhor, tal dia eu estou com a oportunidade de ministrar a palavra. Eu tenho lido, tenho me esforçado, tenho feito minha parte, agora eu preciso saber qual é a direção. Aprenda essa palavra. Direção. Não é qual é a mensagem. Não é qual é o tema que eu vou pregar. Qual é a direção. Qual é a direção? Eu vou pregar sobre o quê? Qual é o direcionamento que o Senhor me dá? Qual é a luz? Ah, não, eu vou pregar sobre os céus. Pronto, você tem uma direção. Quantos milhões de versículos tem sobre o céu? Quantos temas tem sobre o céu? Quantos subtemas? Quantos tópicos? Quantas escola dominical você já foi falando sobre o céu? Quantos estudos bíblicos? Quantos filmes você já assistiu? Quantos vídeos? Quantas pregações? Quantos estudos você já fez sobre o céu? Quantos hinos? Quantos cânticos? Viu? Você já tem todo o pano de fundo. O que lhe falta é uma direção. Ah, não, a direção que Deus me deu essa semana ficou me puxando para falar sobre o inferno. Pronto, você já tem um catálogo inteiro. Tudo na Bíblia. Então o que você vai fazer? Você vai pedir uma direção. Em Lucas capítulo 13, Evangelho de Jesus Cristo, no versículo 4 diz: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Veja que nós estamos lendo Lucas 3, mas Lucas está nos mandando examinar a palavra que Isaías profetizou, sendo usado por Deus 400 e tantos anos antes de nascer João Batista. Então João Batista é um cumprimento de uma profecia. Olha o pano de fundo. Quando João Batista vai pregar, ele já tem uma direção. Qual é a direção dele? Ele já nasceu encaixando-se no plano de Deus na vida dele. E agora, quando chega o momento dele expor, veja, são 30 anos depois. João o Batista passa 30 anos se preparando para pregar 6 meses. Eu vejo pessoas aí que em 6 meses de crente querem pregar 30 anos. Não é por aí, meu filho. Não é por aí, meu irmão. Não é por aí não, irmão. Pregar não é isso não. E eu vou lhe dizer que pregar não é isso, que as pessoas estão tão empulhadas, tão na cara de pau mesmo, achando que todos estão no mesmo ramo, no mesmo rumo, indo ladeira abaixo, que as pregações se resumem em 3 coisas. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Primeira coisa hoje se resume: bens materiais. Não, você veio aqui porque você veio com propósito. Você veio com propósito, você veio com propósito, você veio com propósito. Aí é uma desculpa para o pastor ou a pastora, líder do ministério, empurrar um envelope. Envelope este que não existe em nenhum lugar da Bíblia dito: faça envelope. Envelope este que eu não sei quem inventou, quem sabe pode ter sido até o maligno, para fazer barganha com Deus. Não, dê 50, dê 40, dê 30, faça o voto de 10, de 20, de 30, com dinheiro. Isso nunca foi tão explícito como nos últimos tempos. Mas tá uma descaração, tá na cara muito lavada. É brincar com a palavra de Deus, é achar que todos são gado. Eu não sou gado, não, eu sou ovelha, irmão. Sou ovelha de Cristo, tenho a mente de Cristo.
E essa empulhação dos envelopezinhos aí, não vou lhe dizer que esses votos não existem. Não é isso que eu estou dizendo. A mim nem Freud nem contribui. Para mim tanto faz. Você quer fazer seu negócio, faça. Se me chamar para pregar, eu vou pregar a palavra de Cristo. O ato profético tu faz se quiser depois. Eu estou ali para pregar Cristo, Jesus. Não vou cair na empulhação, não. Fingir, mentir, negativo. Eu conheço igrejas sérias que trabalham com votos e acontecem milagres. Mas presta atenção no que eu quero dizer. O ponto principal da mensagem de Cristo não são os milagres. Quem ouviu, diga amém. O ponto principal da mensagem de Cristo não são os bens materiais. O ponto principal da mensagem de Cristo é o evangelho de arrependimento, ou seja, a salvação. E tudo que se tem visto hoje, na maioria dos lugares, de domingo a domingo, é pregando bens materiais. Acontece que a pessoa chega aos 30, 40 anos de crente e nunca lhes foi apresentado o céu. Chega a 20 anos, 10 anos na igreja e nunca ela soube que um dia vai prestar contas diante do juízo final. O que é que está acontecendo com a igreja? Cadê os pregadores da salvação? Eu sei por que não pregam sobre isso. Porque acham que não dá agenda. Acham que não dá audiência. E tu quer ir pregar num lugar onde não lhe recebem? Você quer pregar num lugar onde não recebem Cristo? Jesus disse aos discípulos em Mateus 10. Se não receberem vocês, bata a sandália dos seus pés e volte. Porque eu vou me acertar com eles depois. Porque quem não recebe vocês, não recebem a mim. Mas quem receber um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Hã? Então, o que está acontecendo com essa multidão de pregadores todos os dias na igreja? É pregadores para cima e para baixo. E de muitos que eu escuto, que eu vejo, a maioria deles não pregam sobre a salvação. Fingem pregar sobre a salvação. Falam sobre Cristo, sobre o céu, sobre a cruz, sobre isso, sobre aquilo, outro. E fazem todo tipo de apelo emocional para a pessoa aceitar Jesus ali, levantar a mão. E depois a pessoa ainda colocar nos estados assim, 200 almas no altar. Fulano, almas no altar. Esse é o segredo do evangelho, são almas no altar. Não, o segredo do evangelho é arrependimento. De almas no altar, tá cheio aí de almas no altar. Todo dia um aceita Jesus. Todo dia. E o Brasil não muda. E a sua cidade não muda. O seu bairro não muda. Eu conheço pessoas que são mal vistas até pelo mesmo mundo. Pelo próprio mundo rejeita certo tipo de crente. Até o mundo diz assim, mas toma vergonha na cara, tu é crente. O mundo diz isso. Mas eles estão aonde todos os domingos? No altar. Grande coisa. Está no altar. Uma coisa é estar no altar, outra coisa é ser sacrifício, meu filho. Uma coisa é você estar no culto, outra coisa é você cultuar. Uma coisa é você estar na igreja, outra coisa é você ser igreja. Tá certo? Eu vou caminhar para o encerramento dessa aula dizendo para vocês o seguinte. Preste atenção que a primeira coisa que se prega hoje na igreja, da hora que abre o culto até o final, são bênçãos materiais. Puxe na sua memória, quando foi que alguém disse assim, eu quero aqui contar um testemunho. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eles nem sabem quem é essa pessoa.
Puxe na sua memória aí quando você viu alguém pregar sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O Deus vivo dentro do homem. Pneumatologia. Hein? Não, por quê? Porque o Espírito Santo para este povo de hoje é o consolador, é o ajudador. Resumindo, quando eu precisar dele, eu chamo por ele. Mas e ser Deus? Eles aceitam ele sendo Deus, na qualidade de Deus? Não. Não aceitam o Espírito Santo sendo Deus. Por quê? Muitos nem sabem o que é isso. Muitos, se forem conversar com o Testemunho de Jeová, toma baile, porque o Testemunho de Jeová vai dizer, olha, é só um sopro divino. Não, não é, o Espírito Santo é Deus. Aí ele dá a Bíblia e diz, me prove. Ele não sabe. Porque não conhece os atributos divinos, não sabe nada de Bíblia. Nada, conhece nada. Conhece de envelope, de fazer ato profético, de levantar a arca, de fazer imagem, que tudo imagem. Candelabro é imagem, arca é imagem, o talit, o chale é imagem, é tudo judaísmo. Bíblia que é bom, nada. Onde é pregado a Bíblia de verdade, a Bíblia verdadeira, a Bíblia, estou falando da Bíblia. Onde é pregada a doutrina bíblica, há um sinal genuíno de arrependimento mútuo nas pessoas. Mas eu falei para vocês que a primeira coisa que é pregada nas igrejas é o bem material. E pode contar o que eu estou lhe dizendo. Da hora que começa, a hora que termina, é só falando de bênção, 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 bênção. Porque eu recebi uma bênção, eu recebi uma bênção, eu recebi uma bênção. Eu fui ministrar numa igreja por esses tempos e que o culto inteiro, da hora que começou até a última oportunidade, da portaria até a hora do ofertório, todos os que tiveram oportunidade, sem exceção, só falaram de bênção material. E eu fiquei abismado, porque é uma igreja pentecostal. Igreja pentecostal vem de Pentecostes. É fusão do Espírito. E que lástima o Espírito Santo veio fazer primeiro no homem? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não foi dar carro e moto, não. Não foi dar casa, não. Tu que se vire para corretar de tua casa. Quando o Espírito Santo chegou ao mundo, já tinha casa, já tinha riqueza, já tinha dinheiro, e tudo isso foi ele mesmo que deu. Antes dele vir ao mundo, ele já tinha lhe dado tudo isso. Tu acha que o Espírito Santo veio ao mundo para que você tivesse mais riqueza, irmão? E continuasse na mesmice, sendo a mesma pessoa que era no mundo? É isso, é? Você quer me dizer que o Espírito Santo veio até a terra para habitar dentro de nós, para nos dar dinheiro, para abrir a bênção financeira. Vou fazer como Bruno Leonardo, abençoar a tua casa. Abençoar a tua casa o quê, cabra safado? Toma vergonha. Vai te arrepender dos seus pecados. Porque daqui um dia tu vai se acertar com ele. E aí essa carteira que tu tem assinada aí, no dia que papai te levar, acabou, meu filho. Existem pessoas que têm tantas bênçãos aqui, tantos bens materiais aqui, e não tem um centavo lá em cima. E ainda está achando que porque ele está cheio de bens materiais, Deus está com ele. Não, se Deus não tivesse comigo, estava dando tudo errado. Ô, meu filho, tu tá por fora. Quando as coisas começam a dar certo demais, você tem que começar a desconfiar. Será que eu estou sendo trigo ainda? Ou eu comecei a crescer demais como joio? Não se esqueça. O joio também cresce, meu filho. E cresce junto com o trigo. Não se esqueça que a bênção que vem para o justo vem para o ímpio. A única diferença é quando a tampa do caixão fechar.
Os justos entrarão no paraíso, os ímpios irão direto para o quinto dos infernos. Ou você nunca leu o Salmo de número 9? Ou você nunca leu a parábola, não, a história do rico e Lázaro? Nunca leu, né? Pois 127 vezes no Novo Testamento, Jesus fala sobre o inferno. E dessas 127 vezes, sem exceção de nenhuma, todas elas, o que fez com que as pessoas fossem para o inferno, adivinha só o que foi? Hã? Quem adivinha aí o que foi? É isso mesmo. O amor aos bens materiais levaram aquelas pessoas para o inferno. Porque achando ter os bens materiais, poderia desfrutar de tudo e achando que porque eles são bonzinhos, entre aspas, chave, colchete, parêntese, Deus lhe colocará num bom lugar. Sabe qual é o bom lugar para aquele que não aceita Jesus como único e suficiente Salvador? Que rejeita o perdão pelos pecados? Você sabe qual é o bom lugar, né? Então, essa exacerbação, essa pregação sobre bens materiais o tempo todo, Deus está no propósito, Deus está no negócio, que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, que você veio aqui para buscar sua bênção, sua vitória. E aí começam até a cantar errado, inventar coisa, inventar profecia, profetada. Nesta hora, surge todo tipo de coisa. Aí fica aquele culto estranho. Culto em que Jesus não veio fazer nada. Um culto que não fala da salvação, Jesus não está presente. E eu vou lhe provar na Bíblia. Jesus disse aos seus discípulos: onde estiverem 2 ou 3, fazendo o quê? Pregando sobre o dinheiro, é? Foi isso? Fazendo a campanha, foi? Reunidos em meu nome. Qual é a reunião no nome de Jesus? É para falar de quê? Para pedir dinheiro a ele? Não, meu irmão. Crente se reúne no nome de Jesus para adorar ele, em agradecimento pelo que ele fez na cruz do Calvário. E o que Jesus fez na cruz do Calvário é o que Pedro diz, é o que João diz em Apocalipse. Comprou para si povos, tribos, línguas e nações. Tirou da lama e colocou lá junto com os príncipes. Constituiu sacerdotes no seu ministério. É isso que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo não consiste em comida nem bebida, mas é gozo, é paz, é amor. Você nunca leu isso na Bíblia? Mas estamos voltando, como Lázaro dizia, o irmão Lázaro, que muitos deixou saudade. Ele dizia que nós não podemos viver somente pensando em vencer o mundo, mas principalmente vencer a nós mesmos. E é verdade. Você chega na igreja hoje, acabado, abatido, precisando se converter, e o que é que você escuta de lá? Vai dar tudo certo. Você está bem. Deus é contigo. Deus te aceita do jeito que você é. Conversa fiada, rapaz. Como é que Deus me aceita do jeito que eu sou e matou o filho dele para me mudar? Como é que é isso? Me explica aí. Porque Jesus morreu para mudar a natureza humana. Como é que ele me aceita do jeito que eu sou e para me aceitar assim ele teve que fazer um sacrifício maior do que a gente faria? Tá? Não pregue sobre bens materiais, irmão. Bens materiais não existe pregação na Bíblia sobre bens materiais. Não se precisa pregar sobre bens materiais. Sobre bens materiais você dá palestra, você doutrina a igreja, você ensina a igreja. Você passeia pela Bíblia explicando, ensinando, moderando o povo
Para isso existem os cultos de doutrinas, para isso existem as escolas dominicais, para moderar a vida do cristão na terra. Mas a pregação da palavra de Deus, o momento ali em que lhe dão a oportunidade de você expor, seja no gogó, seja no microfone, seja no que for. Quando você recebe aquela oportunidade de você falar, não é falar de Cristo, não é falar de Jesus, irmão. Aprenda isso. Você não vai falar de Jesus ali. Tá certo? Você vai pregar. Você vai expor o próprio Cristo, que é a própria palavra em pessoa. Quando você abre a sua boca e você diz o que você quer, você tira a essência de Cristo em você. Mas quando você abre a boca e diz somente o que está escrito, e eu vou falar isso até o último dia de minha vida. Se você acrescenta ou você tira qualquer coisa da palavra, você não pregou a palavra de Deus. Você disse qualquer coisa lá, menos a palavra de Deus. Em Marcos 16:15, Jesus disse: vão e preguem o evangelho. Ide e pregai o evangelho. E evangelho significa informação. Vão e informem ao mundo, a toda criatura. Quando eles escutarem informação sobre mim, que aceitarem e se batizarem, serão salvos. Os que não crerem serão condenados. E disse João: já estão condenados porquanto não creram no Filho de Deus. Então, é para você pensar nisso. Quando você abre a boca para falar a palavra de Deus, é o próprio Cristo em ação. Beleza? Não pregue sobre bens materiais. Pregue Jesus. Uma pessoa que aprende sobre Cristo, aprende Cristo, aceita Cristo, quando ela recebe a palavra, ela sabe administrar sua vida, sim ou não? Porque os bens materiais que ela tem são acréscimos do reino, irmão. Em Mateus 6,33 ele disse: mas antes buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Primeiro você tem que fazer com que a pessoa aceite Jesus como Salvador. E não se diz assim: venha para Jesus que ele vai mudar a sua vida. Aceite Jesus que ele tem o melhor para você. Você está tentando convencer a pessoa de quê? Que ele tem que melhor que Jesus tem para ele? Hã? O que é que ele está tentando entender ali? O que é que ele entende quando você diz assim: Jesus tem o melhor para você? Me diga aí o que é que ele entende. É bens espirituais que ele está falando? Não. Ele acha que você está falando coisas materiais. Então a primeira coisa que você tem que fazer é explicar para a pessoa: olha, eu estou colocando diante dos seus olhos aqui uma escolha. Você pode, a partir desse momento, depois que você terminou de escutar a pregação, continuar com sua vida e no final dessa vida você perder ela e ir para o inferno, ou você pode deixar sua vida agora, hoje. Aceitar a vida que Cristo tem para você. E quando você perder essa vida, você vai achar a vida que ele tem para você no céu. É assim que se faz, irmão. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus nunca disse: venha que eu tenho o melhor para você. Venha que eu vou lhe dar o melhor. Ele disse: quem quiser vir após mim, já tem que morrer por aí. Negar-se a si mesmo. O que é isso? É morrer, irmão. Acabou, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A partir de hoje eu não faço mais nada do que eu fazia, do que eu queria. Isso é quem quiser, não é forçado não. Quem quiser vir após mim, é sobre essas condições. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz de cada dia. Depois venha e me siga. E era a pancada que ele dá.
Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E encontrareis descansos para as vossas almas. É só pepino, irmão. Só problema. Tá certo? O cara vem, nega-se a si mesmo e começa a receber a carga do evangelho. Jugo, fardo, cruz. Oi. O que é que tem de bom nisso aí? Qual é a promessa boa que Deus faz aí? Nenhuma. A única promessa que ele faz, que ele garante é: se você fizer tudo isso, eu vou descansar sua alma. Quando? No dia que a tampa do caixão fechar. A pessoa vai receber o descanso do céu na glória. Aleluia. Glória a Deus, digo eu. Quando você fica nessa empulhação aí, dizendo, não, porque nessa noite eu vim pregar, cadê as pregações sobre a cruz, sobre o céu, sobre arrependimento, sobre mudança? É lógico que de vez em quando Deus nos leva a outros parâmetros da pregação, mas sempre devemos levar em pauta que a salvação é o principal. Beleza? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, ó, bens materiais, fora, viu? Nada disso. Deus vai lhe dar riqueza, vai fazer conversa fiada. Mentira. A primeira promessa de Deus é: se vocês continuarem sendo meus discípulos, eu liberto vocês. Não turbe seu coração, porque eu vou embora, vou arrumar o lugar e vou levar vocês para mim. É isso aí, irmão. Essa é a promessa. A promessa é essa, é continuar olhando para Cristo, irmão. O segundo tipo de coisa que hoje se vê pregando demais é os tais sonhados milagres. Quem que não precisa do milagre? Eu não preciso de milagre nenhum. Você que está aí, você precisa do milagre? O que é que tão urgente em tua vida e tem que ser na base do milagre? A que ponto chegou? Quem deixou chegar nesse ponto? Tu é cego? Precisa de enxergar, é? Ou você está entubado e precisa de um milagre agora? Normalmente, se chega no culto hoje, quando você pergunta, quem precisa do milagre? Todo mundo, eu? É mentira, rapaz. Conversa fiada. Que milagre que tu precisa nenhum? Vai trabalhar, vai correr atrás dos teus sonhos, dos seus objetivos. Os milagres verdadeiros não têm acontecido, por quê? Porque a maioria do povo não precisa. Quer que eu lhe prove? Eu lhe provo. Chegue para o cara que tem um braço cortado e que se aposentou e pergunte para ele. Converse com ele, diga, rapaz, é o seguinte, eu posso resolver esse problema teu. Agora, o que é que tu prefere? Que eu ore para Deus lhe dar um pedaço do braço e você voltar a trabalhar? Ou quer ficar com sua aposentadoria? Adivinha o que é que ele vai dizer? O cara desse precisa de milagre? Quando você pergunta para um surdo, para um mudo, para um cego, ele já se adaptou. Ele acostumou com sua vida. Hoje todo mundo quer ser incluído, não, porque tem os mesmos direitos. Então tá bom, você não precisa de milagre. É tu que está na igreja ali, precisa de um milagre. Que milagre? Não precisa de nada. Uma ou outra pessoa que realmente precisa de uma intervenção divina, uma ou outra. Mas essa sede por milagre aí, fazendo com que os milagres de Deus seja coisa banal. Milagres seguem os que creem, irmão. Os milagres seguem os que creem. O que é isso? Você que é crente, fiel em Deus, vai vivendo sua vida e espontaneamente os milagres vão acontecendo. Ou não é assim com você? Quando você está numa situação difícil, que você diz, eu não sei como sair, mas está em suas mãos. De repente acontece um milagre. Mas isso aí é a regra do evangelho? Evangelho é isso? Não. Ide por todo mundo pregar o evangelho.
A toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Agora sim. E estes sinais seguirão os que crerem. Mas que sinais, irmão? Hã? Em meu nome falaram novas línguas. Bênção do céu. Poder de Deus. Autoridade espiritual. Cadê a autoridade espiritual que Deus lhe deu? Cadê? Está onde? Em meu nome expulsarão o demônio. Cadê? Os demônios estão sendo expulsos das igrejas? Nem manifestam mais. Estão tudo incubado, entubado ali. Paralisando o culto, paralisando o povo. E o povo sem visão lá, achando que aquilo é Deus trabalhando. Demônio puro. Hein? Não, a coisa é séria. A coisa é séria. Então, enquanto você fica pregando sobre bens materiais, o demônio vai entrando ali na corcunda do povo e vai destruindo o povo. Enquanto você está pregando sobre milagres, o bicho está lá sentado, só esperando acabar com tudo. Por último, a terceira coisa, que hoje você vê muito, praticamente em todos os lugares. Praticamente todos os lugares pregam sobre isso. Recompensa terrestre. É a tão famosa colheita pelo que você plantou. É assim ou não é? As promessas exacerbadas. Que Deus prometeu, que Deus prometeu, que Deus prometeu. Prometeu nada. Tu é salvo em Cristo? Ah não, porque eu tô meio assim. Pronto. Quais as promessas que você quer receber? Me diga aí uma promessa que você quer receber desconcertado. É só para você parar e pensar. Quer ser um pregador? Quer ser uma pregadora? Tem que começar por isso. Qual é o tema? Perguntar o quê? Quem? Como? Por quê? Pra quê? É sobre o que eu prego, irmão Noel? Salvação, meu filho. E tem que ficar em torno disso aí. Você tem que pautar a sua vida em torno da salvação. Nunca foi tempo de brincar de ser crente. E os pregadores estão deixando a desejar. Mas em nome de Jesus nós vamos resgatar isso. Eu oro a Deus para que todos tenham essa sabedoria de, na sua oportunidade pequena, rápida, injetar a palavra da salvação. Salvação, salvação. O amor maior é esse, dar a vida pelos seus irmãos, disse João. Então você pregando a palavra do amor de Cristo, a salvação, você está ganhando aquela alma, vivendo o amor que Cristo disse, amem uns aos outros como eu vos amei. E Cristo pregava sobre o quê? Salvação. Os milagres aconteciam instantâneo, porque o Salvador estava no mundo. E não fez mais porque o povo não cria nele. Então primeiro veio crer, para depois Deus fazer. Tá certo? E muitos que não creem no Cristo, que recebem os milagres, é somente o que recebe. Só os milagres. Tá bom, meus irmãos? Tá certo? Temos que resgatar isso em nome de Jesus. Começar a pregar. Tá? Então, vou deixar esse exercício para vocês aqui. Pegue a palavra de Deus, abra a Bíblia e comece a perguntar quem? Quem? Quem está aqui? Quem são os personagens? O quê? O que é que eu prego? Por quê? Para quem? Como? Onde? Comece a pensar, irmão. Qual é o nosso objetivo nessa terra? Tu nasceu para quê? Para propagar o evangelho, não foi? Pronto. Você tem a oportunidade de fazer isso. Se alimente, busque, ore a Deus. E vamos para cima. Porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula.